Vem comigo no passo de número 3 e agora eu dou início a um procedimento dentro de normas da corregedoria que há uma necessidade de resgatarmos todo o conceito que você aprendeu sobre apurações preliminares, sindicância e processo administrativo lá no Estatuto. Você já sabe que... Perdão, engasguei aqui. Você já sabe que apurações preliminares, quando você utiliza a expressão apurações preliminares, você não tem acusado. Você está levantando informações. Você pode até afastar alguém por 180 dias, prorrogar por mais 180, mas você está levantando informações, levantando indícios para uma possível sindicância ou um possível PA. Sindicância, eu tenho a possibilidade do quê? Repreensão, suspensão e multa. E no processo administrativo eu tenho o quê? Demissão, bem de serviço público, cassação de aposentadoria e disponibilidade, tá? E aqui em normas da corregedoria, ele estabelece alguns procedimentos que nós teremos que observar. Vejamos quais são esses procedimentos para que a gente não vacile na hora da prova. Olha só. Toda vez que você falar então de apurações preliminares, de sindicância, processo administrativo, né? Quem realiza isso? Quem realiza toda essa investigação? Os juízes corregedores permanentes, a que na atualidade do procedimento estiverem subordinados os servidores. Então eu vou pensar o seguinte, eu estou subordinado a quem? Se é João que vai responder pelas apurações preliminares, então vai ser o juiz corregedor permanente que vai levantar essas informações. Da mesma forma se for uma sindicância, da mesma forma se for um PA. Agora olha que interessante. O Corregedor-Geral da Justiça poderá avocar. O que é avocar, Alex? Avocar significa chamar para si. Então este Corregedor-Geral da Justiça, ele poderá avocar o procedimento disciplinar. Ele pode chegar e falar assim, ô juiz corregedor permanente, juiz corregedor permanente, eu estou avocando, eu estou chamando, né, esse processo para a minha alçada, para a minha competência. E ele pode fazer isso em qualquer fase, a pedido de ofício, tá? Pode designar juiz corregedor processante para todos os atos e ainda pode atribuir serviços auxiliares à unidade diversa a que estiver vinculado o servidor. Até aí tudo bem. Agora olha 16. Feito todo esse procedimento, você tem que saber o seguinte... Vai ser lançada uma portaria, você tem que lembrar quando eu estudei estatuto contigo, eu disse que a portaria ela tem o poder de interromper o prazo prescricional. Repita comigo, a portaria tem o poder de interromper o prazo prescricional. E nessa portaria você vai comunicar. Se tiver acontecendo apurações preliminares, nós comunicamos a quem? A DICORGE. Se tiver acontecendo, o que é DICORGE, professor? É uma diretoria da corregedoria. Se tiver acontecendo sindicância e processos administrativos, eu comunico a quem? Eu comunico a Secretaria de Planejamento e de Recursos Humanos, tá certo? Então eu comunico a DICORGE, se for apurações preliminares, e comunico a Secretaria de Planejamento de Recursos Humanos. É essa a ideia central que você tem que ter aqui no artigo 16, tá certo? Todos os atos decisórios devem ser comunicados, né? À secretaria, à diretoria, todas as decisões que foram proferidas. É como se você estivesse registrando tudo o que estivesse acontecendo. Agora, cabe recurso contra essas decisões? Cabe. Se eu tiver recurso, eles serão entranhados. O que é entranhados, paixão? Juntados aos autos originais e vou remeter esses recursos à Corregedoria Geral da Justiça. Essa é a ideia central, tá bom? Então vamos retornar. Apuração preliminar, encaminho para a diretoria. Sindicância e processos administrativos, encaminho para a Secretaria de Planejamento de Recursos Humanos. Certo? Se tiver recurso também, qualquer decisão também, lembrando que os recursos devem ser entranhados nos autos originais e encaminhados para a Corregedoria Geral da Justiça. Essa é a ideia central e a ideia é que eu submeto você aí a esse treino. Fechou? Maravilha. Vem comigo no artigo 18.
sem prejuízo da atribuição, ao juiz corregedor permanente, o Corregedor-Geral da Justiça poderá aplicar originariamente as sanções cabíveis e, enquanto não prescrita a infração, reexaminar de ofício ou mediante provocações decisões. Então, olha que interessante. Enquanto você não tem, olha só, sem prejuízo da atribuição, esse juiz corregedor, o Corregedor-Geral da Justiça, ele pode aplicar as sanções enquanto não prescrita, né? É importante destacar, porque se estiver prescrita não tem mais punição. Ele pode reexaminar os atos de ofício mediante provocação e pode, inclusive, analisar as decisões absolutórias ou de arquivamento, tá? O que é importante você registrar aqui? É importante você fixar a figura do juiz corregedor permanente e fixar também a figura do Corregedor-Geral da Justiça. São duas figuras aqui que trabalham de forma paralela, de forma comum, dentro da atuação desses processos. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Tudo favorável? Tudo? Então, vamos dar sequência. Olhem só. Logo em seguida, eu tenho as seções que foram separadas, né, dos ofícios de justiça em geral, e eu tenho uma regrinha muito bacana, que esse artigo, gente, ele não cai. Este artigo simplesmente ele despenca nas provas, né? Chove nas provas. Por quê? Porque toda vez que você fala de normas da corregedoria, o artigo 27 ele é cobrado. Penso eu que o artigo 27 será acompanhado dessa prova pelo artigo 27A. Então, uma coisa que você tem que saber que vai cair na sua prova. O artigo 27A, que trouxe uma mudança no Estatuto da OAB, que trouxe uma mudança no Código de Processo Civil e que traz uma mudança aqui. Então, no artigo 27, só para deixar bem claro também, isso daqui já foi objeto de questão, tudo que você aprendeu sobre normas da corregedoria, é importante que você saiba que ele tem caráter geral, conforme estabelecido no artigo 26. Então, uma questão de normas da corregedoria que nós comentamos sobre isso, né? Sobre esse caráter geral que se aplica aqui aos ofícios de justiça, tá bom? Então, olha que interessante. No artigo 27, ele estabelece que os servidores da justiça darão atendimento prioritário, então, darão atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos, gestantes, lactantes e as pessoas acompanhadas por criança de colo. Então, isso que eu preciso saber. Falou de atendimento prioritário, eu falo portador de deficiência, idosos, gestantes, as lactantes, as pessoas acompanhadas por crianças de colo, tá? Eu tenho que garantir a todas essas pessoas um lugar privilegiado em filas. Eu tenho que garantir distribuição de senhas com uma numeração adequada ao atendimento preferencial. E eu tenho também que garantir uma alocação de espaço para atendimento exclusivo no balcão. Então isso é muito importante, tá? Porque uma coisa é você falar de lugar privilegiado nas filas. Outra coisa é você falar de atendimento exclusivo, e esse atendimento exclusivo é onde? No balcão. Ou implantação de qualquer outro sistema que observe as peculiaridades existentes e assegure a prioridade. Então esse artigo 27 aqui ele é muito querido e ele cai simplesmente de forma avassaladora em normas da corregedoria. Pois bem, se você gravou essa ideia do artigo 27, importante também que você agora conheça a inovação pela primeira vez no edital descrevente, que é a inovação do artigo 27A. Alex, o que estabelece o artigo 27A? O artigo 27A, ele vem trazer uma regra específica de repercussão dessa prioridade. Porque veja bem, você está dando prioridade às mulheres, tratando os desiguais de forma desiguais e os iguais de forma iguais, mas veja bem, quando você tem uma advogada que ela está sendo mãe, ela é uma profissional autônoma, os prazos processuais estão correndo. Quem que fará o processo dela? Quem que vai atuar no lugar das advogadas, das promotoras? Então tem que ter esse tratamento para as mulheres também. Então, fixou-se no artigo 27A que haverá prioridades, essas prioridades
também se aplicam a advogadas públicas, advogadas privadas, promotoras e procuradoras do MP, ou gestantes ou lactantes, e a qualquer pessoa com criança de colo, inclusive para preferência nas audiências de primeiro grau de jurisdição e nas sessões de julgamento do colégios recursais, desde que haja requerimento prévio. Então é importante que você destaque isso. Desde que haja requerimento prévio. Então o juiz não concede de ofício essa prioridade nas audiências de primeiro grau. O juiz não concede de ofício essa prioridade nas sessões de julgamento dos órgãos colegiais recursais, que seria de segundo grau. Então a advogada que é gestante, advogada pública, privada, as promotoras e procuradoras do MP, elas têm que automaticamente solicitar. Se não solicitar, não tem como aplicar, tá bom? Então, desde que haja requerimento prévio, observada a ordem dos requerimentos e respeitados os demais benefícios da lei, que disciplina o atendimento prioritário. Então, grife aí, por gentileza, desde que haja requerimento prévio. Desde que haja requerimento prévio, tá certo? Vai cair esse artigo na sua prova e depois você me manda um salve para confirmar isso. Até o próximo vídeo.